Bem-vindos ao canal Maçonizando, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Antes de prosseguirmos, eu peço que você curta e compartilhe o nosso conteúdo para que ele chegue ao maior número de pessoas possível e assim a gente consiga difundir cultura maçônica com responsabilidade e qualidade. E hoje eu quero falar sobre uma pergunta que foi enviada para a produção desse canal, o maçom irregular pode se tornar um maçom regular? Pergunta bem interessante, né? Então nós vamos fazer duas situações, são duas variantes nessa resposta. Primeiro vamos falar do maçom oriundo de potência regular e reconhecida. O maçom oriundo de potência regular e reconhecida, ele pode se tornar irregular por três motivos, tá? Três motivos. O primeiro motivo é que ele pediu o kit placê. O que é o kit placê? É um documento que atesta que você não está devendo nada para uma loja simbólica e que você se desligou dela. A partir desse documento, ele tem 6 meses para procurar outra loja, e se ele não procurar uma outra loja em 6 meses, em alguns casos varia para 1 ano esse tempo, né? Depende da potência. Mas se ele não procurar uma outra loja nesse período, esse kit placê vence. Vencendo o kit placê, ele se torna irregular, né? Por exemplo, eu saí de uma loja, eu estou com o kit placê válido, eu posso visitar qualquer loja nesse período. No momento que o kit placê venceu, eu não posso mais visitar uma loja maçônica, tá? Esse é o ponto. Então, venceu o kit placê, o que acontece? A partir do momento em que o teu kit placê vence, o processo para você se reintegrar à maçonaria, ele acaba sendo muito semelhante ao processo de admissão. Ou seja, você vai passar por uma sindicância, você vai passar por uma votação, né? E essa votação ela tem que ser com uma maioria esmagadora, para não dizer unânime, né, para que você possa se reintegrar à maçonaria e se regularizar. Venceu o kit placê, você está irregular. Outra maneira de vencer, do maçom ficar irregular, é por falta de frequência, né? E aí ele realmente tem que resolver uma situação burocrática na loja, porque a loja declara esse maçom irregular por falta de frequência. E no momento em que ele é declarado irregular por falta de frequência, né, e aí depende muito da obediência. Tem obediências maçônicas que exigem uma presença a cada 3 meses. Tem obediências maçônicas que exigem 50%. Tem outras que exigem 75%. Vai muito da variante, né? O que é uma obediência maçônica? Como eu já expliquei no outro vídeo, maçons formam uma loja, lojas formam uma obediência, uma corporação de lojas, né? Então, ele é declarado irregular por uma loja por frequência, né? Não está frequentando. Vai sair numa espécie de diário oficial, que a gente chama de boletim informativo, que o fulaninho está irregular porque ele não foi na loja. E aí, ele pode... ele não vai poder mais frequentar lojas até resolver a situação burocrática dele. E a outra situação é por metais, ou seja, por questão de dinheiro. Não recolheu a mensalidade. Normalmente nas potências maçônicas, por mais de 3 meses seguidos, se você não recolher a mensalidade, você pode ser declarado irregular, né, com a potência. Então, você sendo declarado irregular, você vai poder voltar apenas após quitar todos os débitos e encaminhar um trâmite burocrático para poder se regularizar. Isso, os maçons oriundos de potências regulares e reconhecidas. Agora, o cara não sabia o que era uma potência maçônica e de repente entrou numa potência irregular, uma potência não reconhecida. E agora ele quer entrar para a maçonaria de verdade. Como é que ele faz? Ele pode ser reconhecido? Bom, a resposta é sim, ele pode. Tá? E é um processo um pouquinho mais moroso, é um processo um pouco mais complicado, mas algumas potências têm essa possibilidade. O Grande Oriente do Brasil tem essa possibilidade regimental de aceitar maçons oriundos de potências que não são reconhecidas. Mas como que faz esse reconhecimento? Bom, primeiro tu vai ter que preencher uma declaração, um documento, tu vai ter que ter um padrinho, ou você vai fundar uma loja, ou você vai se integrar a uma loja, enfim, dependendo, tem uma burocracia, tanto para fundar uma loja quanto se integrar uma loja não estando regular. Então você preenche uma documentação e anexa essa documentação, assim como todo o maçom irregular, seja ele oriundo de potência reconhecida ou não, e seja também
um profano mesmo, um não iniciado, né, ele terá que apresentar uma coletânea de documentos. O que é essa coletânea de documentos? Normalmente ela está associada a negativas criminais, cíveis, de protesto, né, são negativas, você vai ter que apresentar um monte de documentos dizendo que você não tem nenhum enrosco judicial, seja ele de protesto, seja ela civil, seja ela criminal, não pode ter processo em andamento contra você. Isso barra uma regularização, tá? E também uma iniciação, óbvio, né? Mesmo que você apresente todos esses documentos e a petição, não é uma garantia que você será aceito, né? Não é uma garantia que você será aceito. Por quê? Porque isso vai depender muito da sindicância que será feita, porque você também será, passará por uma sindicância, que terá um parecer e será votado por uma loja, né, que vai aceitar ou não essa regularização. Se não aceitar, você não será regularizado. Acabou, né? Não acabou, não será regularizado. Se aceitar, você será regularizado. Aí existem duas situações. Eu vou ser regularizado ou vou ser iniciado de novo? Vou voltar para o grau de aprendiz? Eu era mestre lá na outra, que não é reconhecida. Vou voltar para o grau de aprendiz? Aí depende muito do entendimento da loja e da obediência. Eu já vi obediências iniciarem de novo pessoas que foram iniciadas em potências não reconhecidas. Iniciarem de novo. Assim como eu vejo, e já vi, potências regularizarem, aceitando inclusive nos graus em que o cara estava na outra potência, mediante uma sabatina de grau, ou seja, mediante uma avaliação a um conselho de mestres sobre perguntas relativas aos graus, reconheceu ou não esses graus. Pode vir a ser reconhecido os graus, sim. A sua condição oriunda de potência não reconhecida pode vir a ser reconhecida, sim. Mas aí depende muito do que a loja quer ou do que a obediência prevê, né? Mas, resumindo a resposta o maçom, normalmente, só entre parênteses aí, normalmente se reconhece no grau, tá? Normalmente o cara que vem de potência irregular é reconhecido no grau. Mas eu já vi ser iniciado de novo, né? Ou voltar para o grau de aprendiz, o cara vai lá, faz uma ata como se tivesse acontecido uma iniciação, faz de conta que iniciou o cara e recebe ele como aprendiz. Mas o fato é que normalmente o maçom oriundo de potência não reconhecida, se ele conseguir passar por todo o processo de sindicância e sabatina, ele sem problemas nenhum será regularizado. Até porque muita gente, quando entra para a maçonaria, não sabe o que é uma potência regular, o que é uma potência irregular, o que é uma maçonaria de verdade, o que não é. Tanto que aquele cara que vende iniciação aqui no YouTube tem um monte de seguidores, ele cria grupos de WhatsApp e as pessoas acham que estão entrando para a maçonaria de verdade, elas não estão, né? E infelizmente é isso, né? Então, às vezes a pessoa por inocência cai, né? Agora, se a pessoa vê que o embuste permanece lá, aí já é complicado. Se você está numa potência irregular e vê que ela não é séria, vaza, independente dela ser reconhecida ou não, vaza e busca um outro caminho mais legal e mais, pelo menos é o meu conselho, Se você está numa potência irregular, vaza, vai para uma potência reconhecida para poder viver a maçonaria na plenitude. Claro que eu falei de irregular, né? Como eu disse, existem potências que não são reconhecidas ainda por questão de tratado, outras deixaram de ser reconhecidas por questão de cisão, mas que trabalham sério e com os preceitos da maçonaria. Essas devem e sempre serão respeitadas. Muito obrigado, pessoal, por compartilhar esse vídeo, por assisti-lo, e peço que você se inscreva no canal para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. E lembrando, maçonaria no Brasil, regular e reconhecida, é Grande Oriente do Brasil, grandes lojas estaduais, grandes orientes independentes. Regular e reconhecida. Existem lojas regulares não reconhecidas por força de tratados ou por força de cisões e tudo mais, que são sérias, mas essas são a minoria absoluta. A maioria das potências que não são reconhecidas e dizem não se importar com a opinião da maçonaria regular e que chamam as potências de autocráticas e tudo mais, essas potências são embustes e não são maçonaria. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Voltamos em breve com mais um vídeo muito legal aqui no canal Maçonizando.